Começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e nesta semana, na série Em que Cremos, nós vamos falar sobre salvação. E o tema de hoje, a lei não pode salvar. Então, muitas pessoas acreditam que se forem boas o suficiente ou cumprindo regras, poderão chegar mais a Deus, mas a Bíblia no Antigo Testamento, ela é muito clara. A lei de Moisés foi dada como propósito, mas ela nunca teve o poder de salvar ninguém. E nós vamos comprovar isso juntos. O propósito real da lei, em primeiro lugar, é que a lei nos mostra o pecado e não o remove. O Salmo 143, 2 diz assim: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista ninguém é justificado. Então, vemos que 1000 anos antes de Cristo, ali o tempo do rei Davi, nesse salmo, nós vemos que ele guardava a lei e já reconhecia diante de Deus que era necessário algo a mais, porque ninguém poderia ser declarado justo pelos seus próprios méritos. Então, a lei apenas evidenciava essa realidade do que o pecado está lá, você pode não pecar e de repente não dar habilitação no mundo espiritual ao mal, mas a realidade é que o pecado ele continua lá. Então, o conceito muitas vezes de pecado para a gente é aquilo que a gente comete nesse momento, mas há dois níveis de pecado. O pecado chamado original, que é o pecado da desobediência por parte de Adão e de Eva, e os pecados que nós cometemos. E a realidade é que, no contexto, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, essa primeira realidade, versão, ela não era de maneira nenhuma resolvida, porque o pecado original não poderia ser tirado através da lei. Vamos ler Abacuque, capítulo 2, versículo 4b, que diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Então nós vemos aqui já um princípio espiritual que já no Antigo Testamento, o livro de Miqueias traz. Ele fala a respeito de um contingente importante e necessário que é a fé. Ah, mas bispo, você quer me dizer que no Antigo Testamento não havia fé? Não, não havia fé suficiente no contexto de entender aquilo que era a manifestação da vinda do Cristo, a ponto de ser tirado, quebrada essa situação maligna, que a gente pode até colocar aqui como uma maldição que veio através do pecado, uma maldição hereditária, uma maldição genética. E é para isso que a gente percebe que eles já começam a apontar aqui Miqueias, que é um profeta já mais próximo do Novo Testamento, mostrando que a justificação, que vem a purificação, o perdão dos pecados, tem que ser feito pela fé. Então, não é somente uma questão de cumprir com os mandamentos. Então, o princípio central do Antigo Testamento já apontava para essa fé, não como mera observância de regras, como um caminho de vida verdadeiro, que fosse a manifestação da lei, até pelo fato que a gente percebe que depois os fariseus vão cultuar a lei. Então esse versículo, nós vemos que é citado inclusive 3 vezes no Novo Testamento, que viria a justificação, que o posicionamento do perdão viria pela fé. Agora, uma outra situação, a segunda coisa que nós temos que prestar atenção, que a fraqueza da lei. A lei, ela é santa, mas nós somos fracos. Então é importante esse contexto espiritual para nós entendermos. Então, a lei, ela veio durante um determinado tempo com um objetivo e diante de, vamos dizer assim, até, vamos colocar sem inferir, até da ignorância no contexto da falta de sabedoria do ser humano naquele período. Temos que lembrar que a lei ela foi escrita na passagem do momento em que eles eram escravos no Egito, indo para a Terra Prometida, porque foi ali no deserto que Moisés vai escrever a lei. Então a gente percebe que ali era um momento em que até o povo de Israel não tinha o entendimento suficiente, inclusive até pelo fato que não havia nem a lei ainda. Então era necessário, primeiro, algo que fosse temporário para que houvesse maturidade espiritual e alcançasse o final de tudo, que seria o Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: portanto,
ninguém será declarado justo na sua presença pelas obras da lei, pois mediante a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nós percebemos aí que ao invés de a lei trazer uma solução, ela vai trazer um aprofundar, porque aí ela começa a denunciar o pecado, porque quem falha numa das regras está incorrendo num pecado ainda, vamos dizer, entre aspas, maior, porque está ali objetivado. E o apóstolo Paulo, ele nos coloca numa posição muito séria em relação ao pecado, porque no final a lei, ao invés, vamos dizer assim, de trazer solução, trouxe ainda a denúncia. Então isso é algo que nós temos que entender, que espiritualmente a função da lei era só manifestar aquilo que estava acontecendo e trazer consciência, mas depois ela se tornou algo que vinha como que um acusador. Isso é muito sério. Então, não mostrando o quanto nós estamos, vamos dizer assim, limpos. Ao contrário, denunciava o nosso pecado. Até o pecado que antes nos era, vamos dizer assim, não tínhamos conhecimento, porque errávamos muitas vezes sem saber, agora não tinha mais desculpa. Então, ela trazia o diagnóstico da doença, mas não oferecia a cura. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz assim: pois o que a lei fora impossível de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Então nós vemos que a lei, ela era impotente para nos salvar, porque dependia da nossa capacidade perfeita de cumpri-la. É algo impossível, devido à nossa natureza pecaminosa. Deus então ele vai prover uma solução definitiva em Jesus Cristo. Então, é muito sério nós entendermos essa realidade, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar que estamos errando. Então, é uma situação, inclusive o próprio salmista tem momentos que ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados, até aqueles que eu desconheço. Então, a lei, ela veio trazer informação que tem coisas que era pecado. Ah, bispo, pelo menos está sabendo, mas está sabendo, errou, porque não tem condições, o homem, infelizmente, ele é falho e, obviamente, incorria em condenação e não em libertação do pecado. Em terceiro lugar, a lei era um aio, um tutor, vamos dizer, uma ama seca, e até que Cristo veio. Então, veja, o Antigo Testamento fala dessa maneira de ser. O que é um aio? É alguém que dá cobertura a uma pessoa jurídica e assim por diante, até que ela alcance a maturidade. Então, por exemplo, eu vou ser o aio de uma pessoa que tem 16 anos, ela só vai poder usufruir da sua herança nesse testamento depois de 18 anos. E da mesma maneira, nós vemos esse processo espiritual. Então, ela era provisória para garantir que, diante da ignorância, entre aspas, do homem, alguma coisa precisava ser feita. Principalmente porque assim era quebrada a habilitação do inimigo, porque o diabo ele se potencializa com o pecado. E se ele se potencializa com o pecado, o homem peca, e de repente não tem solução para o pecado, só um paliativo, então ele pode criar um processo que nós sabemos que ele é especializado desde o começo, que é a tentação. E a pessoa vai sempre caindo nessa mesma condição por não haver uma proteção verdadeira. Havia somente informação. Então, ela, de uma certa forma, é importante a gente entender que a lei, ela nos conduziu até o Salvador. Pelo menos ela trouxe esse caminho para nós chegarmos ao Salvador. Gálatas 3, 24 diz assim: assim a lei foi o nosso aio até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então o aio, algo provisório até alcançar a maturidade, quando se manifesta o Filho de Deus trazendo solução definitiva, então ela já deixa de ter o quê? Aquilo que era a sua utilidade. É muito importante nós entendermos essa verdade. Então, o conceito, vamos dizer, de aio, de tutor, ele é muito sério.
Porque nós, muitas vezes, não temos maturidade até de, vamos dizer, de receber algumas coisas de Deus, de desfrutar de algumas coisas que poderiam nos ser, vamos dizer assim, permitidas, porque incorrendo muitas vezes na situação dessa permissão, nós podemos errar e falhar. Então, a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por uma dessas coisas. Então, tem coisas que eu poderia até fazer, mas diante da minha falta de maturidade e equilíbrio, eu não posso fazer porque pode desenvolver uma situação paralela que possa me comprometer. E isso é uma coisa bem séria. Eu quero até falar sobre isso, porque o conceito de pecado, ele pode ser para uma pessoa de uma maneira e para outra de outra maneira. Porque é aquilo que convém que devemos fazer, então o que não convém, não vamos fazer. O que não edifica, não vamos fazer. E principalmente aquilo que nos domina, de maneira nenhuma devemos fazer, que é o que o apóstolo Paulo nos coloca. Então, às vezes, para uma determinada pessoa, ela pode ter liberdade. Por exemplo, videogame. Eu tenho maior liberdade de jogar videogame, porque eu jogo, brinco pouco e paro. Mas eu conheço pessoas que são tão viciadas que deixam de comer para ficar ali com videogame. Além de perder tempo, jogar fora oportunidades, ela é dominada de tal forma por aquilo que se torna pecado. Então, aquilo que para mim o videogame não é pecado, para essa pessoa que se deixa dominar, se torna um pecado. Agora, como é que nós podemos encarar se, de repente, para um é, para o outro não é, e aí, vou proceder bem, não vou? A realidade é que isso é a falibilidade da lei e nós vamos tratar um pouquinho mais depois do intervalo. Vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.